Oi, seja bem-vindo ao canal da Costureirinha. Você está assistindo a série Descomplica, que são vários vídeos com projetos muito facinhos para quem está aprendendo a costurar. Todos os projetos dessa série são feitos com os tecidos da Coats. Hoje a gente vai aprender a fazer uma manta para bebê com o barrado perfeito. Vamos lá costurar? Para fazer essa peça, a gente vai precisar de tesoura de tecido, marcador para tecido removível, linha para costura, tesourinha de arremate, fita métrica, alfinetes cabeça de vidro e régua quadriculada. A gente também vai precisar de tecidos e as medidas você encontra na descrição do vídeo. O primeiro passo da nossa manta é unir todas as faixas que compõem a parte principal dela, as estampas lindinhas da Coats. Então a gente vai colocar da seguinte forma: primeiro o tecido dos piratinhas, depois a faixinha branca, depois tem um tecidinho rosa claro com umas bolinhas amarelas, o rosa e depois o poazinho branco com o rosinha claro atrás. Eu resolvi seguir essa ordem, você pode muito bem embaralhar e combinar da forma que você desejar. Essas costuras a gente vai usar a margem de 1 centímetro. Depois de unir as faixas, a gente vai abrir as costuras no ferro, vai passando com carinho para que o quadrado fique bem plano. Aliás, é um quadrado que você deve ter aí, vai medindo com a fita métrica para conferir se você tem um quadrado com 82 centímetros de lado. O quadrado bonitão que você tem aí de 82 centímetros de lado, que eu sei que você mediu, que você conferiu 2 vezes, você vai colocar por cima do tecido piquê ou da flanela, se você escolheu a flanela para ficar do lado oposto. E aí você vai colocar assim, ó, avesso com avesso, tá? Olhando para a estampa dos dois lados. E aí você vai só alfinetar, não costura nada ainda. Por quê? A gente vai fazer um pesponto, que são pontinhos visíveis só nos tecidos lisos. A gente tem uma faixa branca e uma faixa rosa. Nessas faixinhas a gente vai passar costuras para unir um tecido no outro. Assim, quando o bebê usar, não vai ficar soltando, sabe, o piquê das faixas. Essa costura, eu tenho uma dica. Se você colocar uma linha embaixo, ou seja, na bobina, na cor branca, vai ficar super caprichoso, porque ela vai praticamente sumir no meio do piquê, que o piquê é branquinho, ou se você utilizar uma flanela de outra cor, utiliza a cor da linha da bobina na cor do tecido que vai embaixo. Aí, pronto, unimos, fizemos os pespontos todos. Coloca em cima da bancada a sua manta e dá aquela alisada assim para os lados para que o tecido se acomode. É normal ter uma diferença entre um tecido e outro, porque você está trabalhando com a tricoline, que é um tecido mais rígidozinho, e a flanela ou piquê, que são tecidos um pouco mais molengas. Então, dá uma ajeitada para ele assentar. Assentou? Corrige se tiver alguma medida diferente, ele ainda tem que ter 82 centímetros. Aí a gente vai fazer um alinhavo à máquina, ou seja, uma costura na volta todinha dos quadrados, bem rentinho na lateral. Agora que você finalizou a parte central da manta, a gente tem que fazer o barrado. E esse barrado é muito especial, ele é todo embutido, então a sua peça vai ficar com acabamento profissa, sabe? Você pode vender, pode tirar uma onda com a sua avó, com a sua mãe que já costura, sabe? Vai ficar muito incrível. Eu usei essa mesma técnica toda embutida aqui, ó, nesse vídeo do avental. É um passo a passo que eu já fiz e você pode clicar aqui e acessar para assistir novamente ou conhecer esse projeto se você ainda não assistiu. Para fazer esse barrado, a gente vai posicionar a faixa cinza com o direito virado para cima, na mesa.
posiciona e aí você vai colocar em cima dela a manta com o lado do piquê ou da flanela virado para baixo. É muito importante você seguir essa ordem direitinho. Alinha lá em cima e aí você vai fazer o mesmo procedimento que a gente usou lá no vídeo do avental. A gente vai enrolar, fazer um rolinho, assim como se fosse um rocambolezinho bem fininho. Quanto mais fininho você fizer, melhor. Aí, depois de fazer o rolinho, você puxa por baixo o tecido cinza e cobre. Vai ficar uma coisa totalmente embutida, esquisita, mas confia em mim que vai dar certo. Aí você alfineta e vai costurar com 1 centímetro. Depois de costurar esse rocambole aqui esquisito, você vai ver onde que termina aqui esse excesso de tecido. Dá uns 3 dedinhos e corta aqui esse pedacinho cinza. Faz o mesmo do outro lado. Nessa altura do campeonato, você deve estar se perguntando, meu Deus, o que que eu tenho aqui na minha mesa? Mas fica tranquila, respira que vai dar tudo certo. Você vai puxar toda a parte interna desse rocambole. Vai puxando, vai mentalizando coisas boas. Pensa num brigadeiro, num dia de sol, vai puxando, vai puxando, vai puxando. Conforme você vai puxando, você vai vendo que a costura ficou toda embutida de um dos lados. Aí você fica um momento feliz pelo que você acabou de fazer, mas a gente vai fazer o lado oposto. Presta muita atenção nessa palavra, lado oposto. Se você inventar de costurar uma das laterais, já vai dar tudo errado as costuras. Então, vamos lá. No lado oposto, vamos fazer a mesma coisa. Colocar em cima da mesa o tecido cinza, colocar a manta lá na ponta, alinhar. Faz um rolinho, 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 cobre com a faixa por cima, alfineta e costura com 1 centímetro. Então, você deve ter aí na sua mesa uma manta com um barrado de um lado e do lado oposto, certo? Confio que você fez desse jeito. E aí, para a gente finalizar os outros 2 lados, a gente vai fazer a mesma coisa, ou seja, posicionar o tecido cinza na mesa. Só que dessa vez, como a gente vai incluir os outros 2 barrados nas laterais, a peça ficou um pouquinho maior. Então, toma cuidado para centralizar bem na faixa. Porque se você resolver colocar muito de um lado ou muito de um outro, pode acontecer que ela não consiga chegar até a outra ponta da manta. A única coisa que você vai fazer de diferente é centralizar. Ah, e uma coisa importante, vai passando, tá? Desvirou, 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 passa um pouquinho. Desvirou, passa um pouquinho. Alinhou, passa. Quanto mais você passar, melhor vai ficar o acabamento dessa peça. Essas 2 extremidades finais, a gente não vai cortar as pontinhas, tá? Deixa elas aí, eu sei que dá muita agonia, você já quer cortar logo, mas espera um pouquinho. Agora você já tem a sua manta quase pronta. Nós temos 2 lados opostos costurados e o terceiro lado. Então, a gente vai finalizar o último. É como nós já fizemos em todas as etapas. Coloca a faixinha no meio da mesa, põe a manta lá em cima, faz o rolinho, rolinho, rolinho e sobrepõe o tecido cinza. E vai costurar com 1 centímetro e desvirar. Aí, tudo bem, tá tudo embutido, mas você deve ter reparado que agora a gente tem 4 pedaços esquisitos de tecido solto sobrando. Calma que a gente vai dar um jeito nisso. Vamos pegar o ferro, dar aquela passada bacana para ficar tudo plano. Aí, com a régua quadriculada, a gente vai posicionar em cada uma dessas extremidades que está sobrando tecido e marcar 2 centímetros. Nesses 2 centímetros, a gente vai cortar, tirar todos esses excessos esquisitos que tem aí. Aí, a gente vai dobrar para dentro, passar com ferro e alfinetar. Assim, a gente deixa a peça prontinha para fazer a costura final, que é o pesponto. Em toda a volta do quadrado bonitinho. Aí, se você quiser trocar a linha pela linha cinza, fica mais bonitinho. E já está pronta a sua peça.
Bom, a gente acabou de finalizar a costura da nossa manta e antes de mostrar para você como ficou, eu quero só que você dê uma olhadinha aí, vê se você já se inscreveu no canal. Não se inscreveu ainda? Clica nesse botão, vai! E se você já se inscreveu, compartilha para que mais e mais pessoas costurem coisas lindas como esta daqui. Olha que bonitinha que ficou a manta. Ela tem um lado com várias estampinhas fofas. O outro lado é super fofinho, que você pode fazer com piquê ou flanela. E o barrado, ó, totalmente embutido para ninguém botar defeito na sua costura. Se você gostou das mesmas estampas que eu utilizei lindas da Coats nesse vídeo, clica aqui, ó, acessa a minha lojinha, lá eu vendo um kit com todos os materiais que eu utilizei aqui, e daí você aí de casa vai fazer a mesma manta que eu fiz aqui. Ah, e eu tenho uma outra dica. Olha que presente legal daria se você fizer essa manta e também usar aqui o tutorial que eu ensinei a fazer uma bolsa sacola com a mesma estampa ou com tecidos que combinem. Aí você dá para a mãe ou para o pai de presente uma manta dentro de uma sacolinha, tudo combinando. Olha que bonitinho. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo e até o próximo tutorial de costura. Tchau, tchau! Nossa, esse perfeito ficou horrível. Perfeito. Ai, o que é mesmo?